Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este Security Cast do Webcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense. Vou convidar aí o pessoal para se apresentar no nosso Webcast, já informando que o nosso amigo Gilberto. Gilberto não está no momento agora, está entrando aí, está com alguns problemas técnicos. Então, começar aí pelo nosso amigo Giovanni, se apresentando, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Giovanni, sou pesquisador da área de segurança da informação. Me divirto um pouquinho com um bocado de coisa. Então aí. Bora aí, Gustavo Martinelli. Boa noite, pessoal. Eu sou Gustavo Martinelli, eu sou advogado, sou pesquisador da área do direito digital. E hoje a gente vai estar aqui tratando de alguns aspectos jurídicos da realização do pentesting. Gustavo Roberto. Ei, boa noite, pessoal. Como falarei, meu nome é Gustavo Roberto. Eu trabalho como pentester, faço algumas brincadeiras também como pentest. E é isso aí, vamos ver o que dá esse podcast aí hoje. Próximo aí. Olá pessoal, meu nome é Alcon. Eu sou consultor em segurança cibernética, sou professor universitário também. E trabalho na área de segurança da informação já há algum tempo. Brinco também um pouco nessa área de pentest. Vamos falar um pouquinho dessa brincadeira que a gente faz aí nas ferramentas de pentest. Gilberto, está ouvindo aí, Gilberto? Bom, ele deve estar com alguns probleminhas ainda. Então vamos iniciar. Então nosso webcast hoje é sobre ferramentas de pentest. E vejo já que é um assunto que o pessoal gosta bastante, né? O pessoal veio já questionar, fazer algumas perguntas pelo Facebook, pelos nossos canais aí de comunicação, que depois a gente vai passar para vocês estarem inteirados aí com a gente, ter maior interação. Eu já começo a falar sobre as ferramentas de pentest. Hoje em dia, pelo que eu vejo aí na internet como grande divulgadora desse meio de divulgação de ferramentas e de todos os outros tipos de coisas, de mídias, músicas, as ferramentas de pentest hoje em dia, elas estão se tornando cada vez mais elaboradas. A utilização delas, né, que se torna uma coisa mais complexa, digamos assim, porque as pessoas, eu já digo, os usuários, tem algumas categorias que as pessoas criam, né, e que o pessoal acaba chamando de newbie e tal. Então, acaba sendo uma introdução ao mundo da parte de segurança da informação na área mais técnica. Então, a ferramenta auxilia nessa busca, nessa exploração, nesse conhecimento dessa área aí que o pessoal tem curiosidade. Algumas ferramentas que a gente pode citar, se alguém quiser iniciar, auxiliar a gente, eu mesmo utilizo como ferramenta de pentest. Eu utilizo, na verdade, uma suíte de ferramentas que chama de Kali Linux, que tem um monte de ferramentas e auxilia. Na verdade, ela é dividida já até pelos passos do pentest, que a gente já até comentou em outros webcasts aqui. Então, ela divide os passos do pentest e pega as ferramentas e qualifica elas em cada passo. E assim vai auxiliando você a trazendo aquele limpando rastros, que é o último, né, explorando informações, explorando vulnerabilidade já de uma vulnerabilidade específica, que é lá para o final, e vai auxiliando a montar todo aquele quadro, todo aquele arcabouço de conhecimento que você deve buscar dentro de um pentest sobre aquela empresa, sobre o site, enfim, o que você está treinando aí para buscar as vulnerabilidades para apresentar, né? No caso, a gente tem que sempre pensar aí, o Gustavo vai dar uma força aí nesse ponto para a gente, na questão da legislação específica, né? Porque não é só pegar a ferramenta, utilizar de qualquer forma e sair utilizando sem pensar o que pode acontecer, sem pensar digamos assim, tá me faltando a palavra agora aqui, num problema que possa acontecer, né? Você acaba prejudicando, trazendo algum dano ao site. Então, aí nesse ponto, quem pode auxiliar a gente é o próprio Gustavo Martinelli,
trazendo informações até que ponto eu posso chegar dentro do pentest, né, onde eu posso buscar, onde deixa de se tornar uma brincadeira e se torna um problema, digamos assim. Bom, pessoal, só falando brevemente sobre esse tópico, nós não temos hoje uma norma, né, que venha reger, venha tratar essa questão do pentesting. Nós teríamos aqui uma coisa que se assemelha muito, que seria a Lei Carolina Dickmann, né, que veio criar o crime do artigo 154A do Código Penal. E eu vou ler brevemente aqui para vocês, porque tem alguns detalhes interessantes com relação ao pentesting, que fala: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, que é o objetivo do pentest, né? Então, até agora, você está cometendo esse crime. E com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, eu entendo que com o pentest, naquela questão da cultura do hacker ético, você não vai fazer nenhum desses verbos, que é o que? Obter, adulterar ou destruir dados, né? Ou informações sem prévia autorização. Na verdade, você vai analisar uma segurança de perímetro, né? Vai identificar as possíveis falhas e brechas nessa segurança, e aí então você vai o quê? Informar, né, a empresa, enfim, vai talvez até como acontece muito, né? Gustavo, o pessoal me corrige se eu estiver errado, as pessoas descobrem a falha e vendem, né, essa solução, né, vendem, olha, encontrei uma falha, mas para eu te contar, enfim, eu vou, enfim, você estipula um valor, né, vai lá e abre. Tem até um vídeo interessante que o Gustavo Roberto postou, que é o vídeo da questão do Itaú, não é, Gustavo? Isso. Seria bom até postar para o pessoal posteriormente aí o link. Seria bom, que acontece no Brasil, aquela questão das bicicletas, né, e esse hacker ele conseguiu o quê? Interceptar esses dados, inclusive os dados de cliente. Ele achou uma brecha no sistema em que ele conseguiu destravar todas as bicicletas que estariam lá para ser alugadas para poder andar. Né? Então ele mostrou que essas bicicletas poderiam sumir, mas que os dados, né, pessoais dos clientes estão vulneráveis. Né? Ele fala no vídeo. Né? Então, eu estou esperando o banco entrar em contato comigo, né, para eu poder dar, enfim, minha consultoria. Então, assim, o pentesting tem essa finalidade também, né, tendo como base que não existe sistema 100% seguro. Então, o entendimento, assim, numa análise preliminar, numa análise simples, seria que se você não tem nenhum outro objetivo a não ser analisar a segurança, você não está cometendo nenhum crime. Né, e também não está cometendo nenhum ilícito civil, por quê? Você não está gerando dano para ninguém. Agora, essa questão do obter é muito sensível, porque se você invade um banco de dados, ainda que para analisar a segurança dele, e visualiza, né, o conteúdo de tabelas nessa base de dados, você está obtendo. Tá só mas eu não copiei, não importa, né? Assim, de repente, o obter pode ser obter na sua memória, você decorou alguma coisa, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque existem logs de banco de dados que identificam as operações, né, de visualização. Então, você vai ser o quê? Acusado, digamos assim, na medida do que você rastreou, do que você identificou. Né? Mas, em princípio, o pentesting ele não é uma prática criminosa, a não ser que ele tenha esse fim. Gustavo, uma pergunta para você. No caso desse rapaz do Banco Itaú, tá? Ele não foi contratado para fazer o pentest dessa aplicação. Ele está infringindo alguma lei ou não? Olha, então, em princípio não. Ele não obteve nenhuma vantagem, não usou esses dados para nada. Ele identificou uma falha, né, e tornou ela pública, na verdade. Ele colocou ela na internet para quê? Para que ele ganhasse notoriedade e fosse contactado, obviamente. Né, agora, ele não revelou dado, ele não revelou a falha, ele não teve nada. Ele apenas identificou e falou, olha, eu sei como acontece, eu sei onde é, eu sei como corrigir. Então, estou esperando que me contactem, ou então, assim, contratem os engenheiros de segurança de vocês e vocês façam essa varredura no sistema e identifiquem vocês a falha que eu identifiquei. Não é certo que, porque ele comunicou, que ele vai ter que ser, enfim, contratado ou vai dar a solução. A empresa pode ter o time dela de segurança e ir lá identificar ela o problema,
né, e tratar. Agora, é interessante chamar o hacker ético para conversar, porque de repente ele identifica uma outra falha que não é a que ele identificou. E aqui ele identificou, permanece então uma brecha. Mas ele não cometeu, assim, no meu entendimento, o crime do 154A, por exemplo, de violar dispositivo informático. Só tem um negócio nesse ponto aí, rapidinho, Gustavo. Pela falha que ele está explorando, ele está usando uma credencial já utilizada por alguém, o que está onerando a conta de alguém quando ele libera a bicicleta. No vídeo dele, ele até menciona que há uma grande probabilidade dele estar pegando a bicicleta e estar debitando de alguém com uma bicicleta não devolvida. Acaba enquadrando nisso, porque ele vai estar gerando prejuízo para alguém, mesmo que seja com a boa vontade de demonstrar uma falha. Eu acho que, de repente, pode ter consequências maléficas disso daí. O que você acha? Olha, eu entendi o que você falou, mas aí eu vou invocar, né, outro princípio do direito penal, que é o princípio da insignificância ou da bagatela. Quanto é que é o aluguel dessa bicicleta? Né, ele não usou a bicicleta, ele só destravou a bicicleta, onerou o cliente, realmente onerou, por uma falha do banco. E aí eu estou entendendo que a responsabilidade é do banco e não dele, entendeu, Giovanni? A falha no sistema do banco que o banco disponibilizou. Ele identificou, ele destravou a bicicleta debitando um valor da conta de um cliente, mas ele não usou a bicicleta, ele fez isso só para demonstrar a falha. Entendi. Valeu. Entendeu? Ele entendi o que você falou, mas ele não oferiu realmente uma vantagem com aquilo ali, entendeu? Gustavo, dando prosseguimento ao assunto aí, e a pergunta, e apareceu uma pergunta que ontem está relacionada ao assunto, depois a gente vê as outras, fala o seguinte: existe algum problema em efetuar uma cópia de HD com Ghost, pois é mais rápido para copiar e depois utilizar o Autopsy? A Autopsy é uma ferramenta para verificar, fazer uma perícia forense naqueles arquivos ali que estão ali resgatados, né? Olha, assim, se você tiver imbuído do papel de perito, né, é uma situação agora. Tá fazendo essa cópia para quê, entendeu? Para analisar o quê? Vai fazer o quê com esse autose, né? Autópsia ou autose, que está digitado autose. Acho que é autópsia mesmo. Então, assim, eu estou entendendo que é um perito que fez um espelhamento, né, do HD para poder mexer nos dados, né, a fim de responder certos quesitos, e não naquilo que ele entender ser correto, né, vai entrar num diretório, ler um arquivo ou outro. Na verdade, o espelhamento com Ghost seria apenas para preservar o HD original e não modificar essa evidência, né, essa que é a prova original propriamente dita. Agora, a análise vai ser feita com qual, não é nem qual programa, mas com qual finalidade ela vai ser feita. Né? Se ela vai ser para elucidar uma conduta, um crime, ou não, vai ser para você descobrir que, enfim, a sua namorada está te traindo, não sei, entendeu? Esse pegou o HD dela e espelhou. Então, assim, essa finalidade seria uma finalidade mais criminosa, digamos assim. Você está invadindo a privacidade de alguém. Bacana. Opa, aí, nosso amigo acabou de chegar aí. O Gilberto conseguiu acessar o nosso vídeo. Boa noite, Gilberto. Gilberto? Deve estar resolvendo algum... Opa, boa noite, pessoal. Opa. Estão me ouvindo? Já sim. Eu já ia falar Houston, era prova. Estou com um pequeno problema de acesso à internet, normal, né, como todos já enfrentar isso aí. Mas vamos seguir aí, eu estou agora vou começar a me inteirar das coisas aí, vamos lá. Bacana. Eu vou dar um prosseguimento aqui, Gilberto. A gente estava falando um pouco nessa parte do direito digital, até onde poderia ir o pentest ou não. E a gente começou a falar um pouquinho agora, assim, entrando nesse assunto, acho até interessante falar um pouco dos passos, né, de um pentest, só para a gente falar rapidamente para o pessoal. Eu tenho aqui um demonstrativo rápido aqui de uma palestra até que eu ministrei, que fala mais ou menos, digamos assim, os passos de um pentest sendo feitos por um cracker, né, uma pessoa que vai realmente pegar os dados, vai utilizar, vai buscar. Então nós temos primeiro aí
essa parte do reconhecimento, né, que é a área onde vai reconhecer como é que tá, como é que é o ambiente, o que, que acontece, de que é composto aquilo que você deseja buscar. Depois vem a varredura para você descobrir quais são os sistemas operacionais que ele tem naqueles servidores, o IP, o range de IP que os servidores estão alocados, os serviços que tem. Aí você vai descobrir a vulnerabilidade, vai fazer a intrusão propriamente dita, né, vai descobrir a vulnerabilidade e fazer a intrusão. Aí a pessoa, o cracker, nesse ponto aqui, onde está marcado, vai manter o acesso, tá? Vai manter o acesso lá dentro do servidor para buscar as informações ou para depois retornar em um outro momento. E por fim, né, vai limpar os rastros. A grande diferença que eu vejo aí, Gustavo, nessa parte aqui, do cracker para um pentester, né, ou uma pessoa que está sendo contratada efetivamente para buscar aquela informação, é que no quarto passo, a pessoa, na verdade, vai criar um relatório, tá, vai juntar as informações, e por fim, no quinto passo, aí sim, fazer a apresentação desse relatório para as pessoas que o contrataram. Não vai manter o acesso ou pegar os dados. É a grande diferença entre o trabalho de um pentester, no caso, com a diferenciando de uma pessoa que está invadindo, uma pessoa que está buscando as informações de forma ilegal. Aí a gente tem, como eu te falando das ferramentas aqui, tem a pergunta já que falando um pouco do Kali, né? Aí o pessoal já começa a falar de alguns outros sistemas operacionais que utilizam também essa suíte de ferramentas ou diferentes, ou a mais ou a menos. No caso do Parrot OS, então falou que é bem legal, e assim como o Kali Linux, o Backbox também, que foi citado por outros aqui, são mais leves, então outros recursos. É bem interessante para o pessoal que se inteirar no assunto, utilizar as ferramentas aí também. E aí vem a pergunta que está mais ligada a esse ponto que a gente está falando. Fala assim, um pentest que causa um DOS, né, um ataque de negação de serviço, passa a ser considerado um ataque criminoso se eu deixar aquele site, aquele serviço fora do lado da pessoa. Eu me torno um criminoso, isso é um crime? Considerado uma coisa, Gustavo? Olha, você está gerando, na verdade, até um prejuízo, assim, agora, criminoso, você não invadiu um dispositivo, né, você apenas fez uma técnica para impedir esse acesso. Então, de repente, crime não, mas a questão da reparação civil, ou seja, na esfera do dano material, do dano moral, né, você pode ser responsabilizado sim, né, porque você parou o serviço daquele site e gerou ali um prejuízo ali, né, um lucro cessante, enfim, alguma coisa que ele deixou de oferir renda. Então você pode vir a ser acionado como forma de indenizar isso, né, de responder por essas perdas. Agora, crime, a princípio aqui eu não estou identificando nenhum, não, para o DOS, né, mas a questão da reparação civil permanece e a pessoa pode responder por isso. Deixa eu só dar o pessoal está me ouvindo aí? Consegue me ouvir? Então, sim. Nessa questão do pentest que causa um DOS, na verdade, não sei se já comentaram antes que eu estava fora aqui do chat, mas tem uma coisa importante que o dano que ele causa, na verdade, se ele tiver um contrato, né, porque na verdade antes do pentest tem que ter um contrato com a empresa dizendo que ele vai fazer aquilo, porque se a empresa não está sabendo, se é uma questão completamente de iniciativa do atacante, isso realmente é considerado uma questão ilegal. Agora, se ele tem um contrato com a empresa, e a empresa está ciente que está sendo o teste, durante aquele período pode acontecer alguma situação, isso não é criminoso, porque ele, na verdade, ele fez um contrato com a empresa e a empresa está ciente dessa situação. Mas então, Gilberto, eu até li o caput aqui do artigo da Lei Carolina Dickmann. Na verdade, a gente identificou o seguinte: como não tem a finalidade, ainda que ele não tenha contrato com a empresa, né, e ele realize o pentesting, se ele não teve nenhuma finalidade de obter alguma vantagem com isso, apenas de identificar a falha, ele não incorre no crime, né? E se ele não gerou dano nenhum, ele vai indenizar o quê? Então, a princípio, você fazer o pentesting apenas para identificar a falha e aí, então, comunicar à empresa, e, né, assim, até como eu citei de exemplo, o vídeo que o Gustavo Roberto ele mostrou do Itaú, onde o hacker ele identifica o dado, consegue destravar a bicicleta. Então, assim, ele não foi contratado, ele fez aquilo, ele incorreu em algum crime.
Aí até o Giovanni falou que parece que a cada bicicleta destravada, ele gera um encargo, né, na conta de algum cliente. Né? Então, assim, mas ele não usou a bicicleta. Então, se ele não ofere vantagem nenhuma com aquilo ali, de acordo com o que diz o crime da Carolina Dickmann, da lei Carolina Dickmann, né, 154A do Código Penal, não teria como enquadrar ele nesse crime, né? Então, e como ele não teve, não gerou prejuízo, digamos assim, um prejuízo alto, né, uma coisa indenizável, assim, eu estou falando de princípio de insignificância e bagatela do Código Penal. Né? Ele não teria que indenizar, de certa forma, a responsabilidade seria do banco, né? Que tem um sistema que possui uma falha que foi explorada por alguém. Entendeu? Então, assim, eu entendi assim, a questão da existência prévia do contrato. Mas o que a gente tratou aqui também foi, se eu sou um pentester e eu quero ir lá e medir a segurança de perímetro daquela empresa, né, eu vou fazer e assim, eu posso responder por crime? Então, a princípio, o entendimento aqui sumário nosso foi que não. Na verdade, meu entendimento, né, foi que não, porque não enquadra naqueles verbos do obter, daquela questão do adulterar, destruir dado ou informação, entendeu? Mas olha só, Gustavo, então falando especificamente no caso de DOS. DOS causa dano. Desculpa. O caso do DOS, desculpa. Exatamente, eu estou falando do caso do DOS, está ali. Do DOS eu concordo com você. Exatamente. Do DOS eu concordo com você. Achei que estivesse falando de forma generalista. Mas o DOS, se gerou parada e gerou prejuízo, vai responder por isso. Agora, crime, eu também não estou vendo assim, o crime, né? Ele não invadiu o dispositivo informático, né? Então, eu não sei se o crime, pelo menos da Carolina Dickmann, entraria para enquadrar essa pessoa. Mas a questão do dano da reparação civil que você falou permanece. Deixa eu só fazer mais uma observação aqui, pessoal. Quem está nos assistindo, né, a gente tem aqui um conjunto de 10 entradas, né, gratuitas para o RoadSec que vai acontecer no sábado, dia 16, no próximo sábado, dia 16, na UVV, em Vila Velha. E, na verdade, quem participar, né, enviando perguntas ou quiser só participar do sorteio, é só mandar uma mensagem para a gente aqui, né, falando que está a fim de participar. Eu estou anotando os nomes das pessoas que estão participando com a gente. No final aqui do SecurityCast, a gente vai sortear aí essas entradas para quem tiver interesse em participar lá do RoadSec, lá de forma gratuita. Lá. Falou, pessoal? Bacana. Falando um pouquinho de DOS ainda, né, desse tipo de ataque, teve até um Guilherme Matos aqui que comentou, né, falando da ferramenta T50, é uma ferramenta criada inicialmente para fazer teste, né, assim, em alguns sites, equipamentos, né, que foi criada até pelo Nelson Brito, que trabalha hoje na McAfee aqui no Brasil. Então ela tem a ideia de conseguir estresse, né, fazer um estresse no link, fazer um estresse naquela porta, fazer um estresse na comunicação para tentar estimular um teste se aquele equipamento aguenta, né. Hoje em dia, essa ferramenta ela é muito utilizada pelos hackers para fazer o teste de estresse, para fazer o DOS em si, fazer o teste de... Não em si o teste como ela foi criada inicialmente. Tem uma outra pergunta aqui, né, que o pessoal colocou. Achar a vulnerabilidade, explorar e logar em um servidor apenas para conhecimento sem alterar nada seria um crime? Acho que tem um pouco naquela coisa, né, Gustavo, que a gente estava comentando aqui, né, se a pessoa não pode acessar e nem descobrir, nem levar vantagem em cima de nenhum conhecimento que ela obteve, não é isso mesmo? Sim. Tá? Acho que essa pergunta do Anderson já foi respondida, então. Não seria um crime, não. Aí estão fazendo uma pergunta que é até interessante. Né? Vocês acham que o Brasil deve fazer igual Israel em convidar para trabalhar para o governo na segurança cibernética nacional pessoas que têm a aptidão? Rafael. Na verdade, só um adendo aí. Não é só o governo de Israel, não. Também nos Estados Unidos, até no livro do Assange, aquele do Cyberpunks, ele fala que o FBI e a CIA, eles recrutam, né, hackers ou pessoas que têm essa aptidão, essa facilidade com a tecnologia para poder formar uma força-tarefa para poder atuar em casos específicos. Bacana. Eu estava fazendo um estudo um tempo atrás, foi até a tese do meu mestrado, ano passado que eu defendi, falando exatamente dessa parte das políticas de segurança cibernética de alguns países. Realmente, eu fiz um estudo de uns 6 países, né, que fizeram o lançamento oficial das suas
políticas, e somente 2 enfatizavam esse ponto. Era o do governo americano. O governo americano ele traz, assim como foi comentado pelo Gustavo, e do governo indiano, né? Eu acho que você buscar pessoas para fazer, para auxiliar, tem essa aptidão, que vão auxiliar no estudo, é interessante. O problema é que você não sabe, né, qual lado da força a pessoa vai estar trabalhando. Até aquela brincadeira que a gente faz, né? Você está do lado negro da força ou bom. Até uma palestra, o Kevin Mitnick, uma vez uma palestra, vocês podem procurar, tem registro aí. O pessoal fez a pergunta, né? Você contrata hackers para trabalhar com você, pessoas que faziam invasões e agora está trabalhando com você, etc. Ele fala assim, não contrata, né? Apesar dele ter trabalhado com isso, ele fala, não gosto de contratar, porque eu não sei exatamente com que tipo de intenção essa pessoa vem. Ela pode estar aqui inicialmente, tem aquela intenção, mas essa pessoa pode ser burlada, né? Você não sabe até onde vai a ética dela, porque geralmente se o cara faz isso por um prazer, né, tudo bem, a pessoa vai fazer por prazer, vai ter conhecimento, vai aplicar o conhecimento. Agora, se a pessoa tem outras intenções, pelo dinheiro, poder, a gente não sabe fazer o julgamento da pessoa, é até complicado. Né? Se vocês quiserem colaborar aí, também tem. Sobre essa questão de contratar, o Sabu ficou trabalhando as escusas lá para o governo americano para poder dar uma reduzida na pena dele. Também tem essa, pega o cara lá, o Sabu, para quem não sabe, é líder daquele grupo hacker chamado LulzSec, que andou aterrorizando com um bocado de defensa e DOS aí há uns 2 anos atrás. Ele foi preso e sumiu, de repente apareceu no underground novamente, como se fosse bonzinho, como se nada tivesse acontecido, e no final descobriram que ele estava vendendo as informações ou entregando as informações para o governo americano para reduzir a sentença dele lá. Uma história bacana aí para quem não acompanha muito isso. E hoje eu estava vendo algumas palestras para a galera que não acompanha muito. Semana passada foi a semana da DEF CON, e apareceu muita coisa nova, muita coisa bacana, e eu estava vendo uma palestra hoje sobre pesquisas de segurança em dispositivos eletrônicos não invasivos, usando raio-x e tudo mais, e o cara que estava fazendo, ele é funcionário do governo americano para poder trabalhar com esse tipo de pesquisa. Então, tem muita gente. Para o pessoal daqui do Brasil, deem uma olhada, tem nesses sites de concurso público aí o nível da provinha de perito da Polícia Federal, que a gente vê que tem gente boa entrando pro lado de lá. Então não é só o underground que tem gente boa, não. Comentários sobre esse assunto aí. Foi até bom você comentar que teve uma pergunta não, até uma afirmação do Guilherme Matos aqui agora, falando, o Brasil tem sim, essa área parece que são treinados soldados para fazer isso. Sim, né? Guilherme, tem o CD Cyber, né, que é o Centro de Defesa Cibernética, que faz o treinamento de pessoas para essa área, que buscam profissionais nessa área, que fazem o treinamento de pessoas que já estão lá dentro, ou que entraram agora por meio de concurso, assim como foi comentado pelo Giovanni. Tem também o CANAV, né, que é um curso da Marinha que traz essas técnicas todas para ensinar o pessoal que está ali dentro na área de segurança e aprimoramento sempre da tropa, o pessoal que está ali sempre cuidando disso. No caso, a gente sabe que a cibernética agora é um braço bem forte, está com o exército brasileiro, né, em cima desse CD Cyber aí. Então, realmente tem pessoas muito boas lá que estão treinando, tem pessoas muito boas lá que estão sendo treinadas e está passando adiante o conhecimento. Né, no Brasil, o pessoal, muita gente acha, o Brasil ficou para trás, né, não está seguindo, não tá correndo. Não, sim, o Brasil tem um lado muito bom nessa questão de treinamento aí, viu, Guilherme? Bom, bem colocado. Ô, Alcion, eu ouvi dizer que o Brasil tem, mas assim, é uma situação meio... esses profissionais usam Windows e tal, como é que é isso? Se alguém sabe da infraestrutura... A infraestrutura, eu estava vendo aqui, que eles utilizam, realmente eles utilizam ferramentas de pentest, existem ferramentas de pentest de todos os tipos, né? Tem para Mac, tem para Windows, tem para Linux, mas o que eles mais utilizam lá mesmo é o Linux, sim. Existem setores, inclusive do Exército, mas não só falando do Exército, mas sim de todas as forças e do governo federal, que utilizam ainda muitas máquinas Windows,
que tem vulnerabilidades que são achadas, sim, óbvio que tem, né? Como eu falo, acaba um ou outro ainda passando por isso, mas o pessoal da defesa cibernética em si, que eu tenho conhecimento, eles utilizam Linux, eles usam essas ferramentas para fazer a contra-inteligência, inclusive, né? Tem um setor só de contra-inteligência para buscar essas informações, trabalhar disfarçado, se infiltrar no meio dessas pessoas lá, né, que os hackers até nos grupos aí chamam de X9, tome cuidado, isso aqui é X9, já tem até uns selecionados que o pessoal já sabe quem é. Mas, enfim, as pessoas, sim, existe esse setor, lógico, né, na infraestrutura existem computadores Microsoft, existem computadores Apple, né, mas a grande parte, até por um protocolo Brasília que foi assinado, de documentos, etc., está havendo essa convergência geral para a utilização do software livre em si, né? Então está havendo essa migração que vocês sabem que é meio complexa de fazer do dia para a noite. Mas estão mudando muita coisa. Em si, o Centro de Defesa Cibernética não, eles utilizam mais o Linux mesmo, né? As pessoas que operam por lá. Nessa questão de preparação, assim, eu tenho encontrado muita gente do Exército em cursos que eu tenho feito, assim, o pessoal tem investido em formação do pessoal mesmo, assim. Frequentemente, o pessoal do Exército, em cursos, até cursos de hackers, cursos de pentest mesmo, eu tenho visto muita gente por aí. Eu acho que eles realmente estão preparando uma equipe boa para dar conta disso aí, nessa questão. É verdade, eu tô fazendo uma certa divulgação do meu trabalho aí, desse meio acadêmico, né? Só fazendo um marketing pessoal. Vou até participar do KNAS agora latino-americano, que vai ser em São Paulo dia 1º, falando sobre exatamente esse trabalho que eu fiz, né? A nossa política cibernética brasileira, fazendo a comparação com as outras políticas. E o pessoal vem procurado muito, né? A gente vê muito pessoal das Forças Armadas, do Governo Federal, Polícia Federal, da Receita Federal também, todas as pessoas envolvidas atrás dessas informações, e o pessoal está correndo, né? Não é aquele negócio, não, o pessoal está atrás. Lógico que a gente conversa com pessoas dos dois, de vários lados, inclusive, e ouve, não, realmente ela está vulnerável tal site, tem um site vulnerável, mas a gente vê que as informações que realmente são sigilosas, elas têm outro tratamento lá dentro, né? Às vezes quem está do lado de fora não sabe o tratamento e a importância que se dá. Mas, como a gente sabe, né, a única rede segura que existe é aquela que vende lá no Ceará, né? Não tem nenhuma outra rede que seja tão segura quanto essa. Botaram aqui depois, eu vou até colocar um link, né, de um PDF que fala um pouco do CID Cyber, do CIMOC, né, que é um simulador de operações cibernéticas que adquiriram um tempo atrás aí. Achei interessante que o Anderson comentou. Eu posso falar depois do link para a gente, até o link do meu trabalho também, para quem quiser depois fazer o download, dar uma olhada. Aí o pessoal está até fazendo uma pergunta aí, no caso, quem queira seguir essa carreira para o governo, seria só na Polícia Federal? Pelo que eu saiba, a Polícia Federal tem um braço muito forte dentro disso aí. Agora, não sei se vocês têm um conhecimento de outras áreas que as pessoas possam seguir dentro do governo federal para auxiliar. Alguém tem conhecimento aí para falar sobre isso? Do governo federal, eu não, assim, tenho conhecimento só da Polícia Federal mesmo, mas tem esse tipo de investigação também na Polícia Civil também. Algumas polícias civis montaram uma equipe bastante interessante na parte de pesquisa, parte de investigação, e estão preparando uma equipe boa também, o pessoal. Assim, depende dos locais, né? Depende do local que tem por aí. Eu conheço carreiras na Polícia Civil do Rio, na Polícia Civil do Espírito Santo, no BNDES, conheço gente especialista em security lá. Tenho um bocado de gente também na ABIN, que também trabalha com bastante segurança, e são os que eu tenho mais conhecimento, que eu sei que tem gente trabalhando, e conheço gente trabalhando nessas áreas especificamente com segurança. Na Caixa Econômica também tem gente. Legal. Na parte de banco também tem muita gente boa também, viu? Acho que na parte de bancos, não na parte de polícia, na parte de banco também tem muita gente boa, na parte de fraude, análise de fraude, que também tem desenvolvido um trabalho bem legal sobre isso, né? Conheço algumas pessoas que trabalham em banco também, que faz um trabalho bem interessante nessa área.
Bem lembrado, Gilberto, os bancos aí são instituições, né, que investem bastante em segurança, até pelo tipo de ataque que elas sofrem bastante, né, tanto na conscientização de usuário, na aquisição de equipamentos, a conscientização interna, né, das pessoas que utilizam a rede internamente ali, realmente são instituições que realmente gastam com isso aí. Né? Então eles estão realmente bem inteirados e bem preocupados com esse ponto há muito tempo, aliás, né? Não é à toa que na questão de segurança, a instituição financeira brasileira, elas estão anos-luz na frente de outras instituições aí no mundo. Até um comentário de uma palestra que eu vi uma vez, fazendo um comparativo, né? Você chega pessoas de outros países aqui no Brasil, eles até se assustam, né? Pô, para tirar o dinheiro no caixa eletrônico, vocês botam biometria, três sílabas, né? Número, reconhecimento de voz, dá 3 pulinhos, faz um monte de coisa, sendo que eles utilizam lá cartão de crédito e débito com 4 dígitos somente. Você vê que todos os países, até de bancos, que são ligados, por exemplo, a SBC, eu vi isso, pessoas de fora, era um francês que estava aqui para retirar dinheiro, ele até perguntou, nossa, tem isso tudo de vocês, estava conversando com a recepcionista lá da agência, ela falou, não, ele falou, não, lá no nosso a gente só usa 4 dígitos, e somente isso, e os caixas ficam pro lado de fora, né, na rua, etc., como a gente até vê em filmes. É só ver também, na parte que quem já usou cartão de crédito fora do país, normalmente nem usa o chip, usa aquela tarja magnética que é muito mais insegura do que o chip. Aqui no Brasil, qualquer lugar que você vai, você usa o chip e mais a senha para poder fazer a compra. Lá fora, dificilmente lugar que usa chip. Você vai passar com a tarja magnética, vai assinar o documento lá no papel e acabou. E assim vai... Mas é fácil saber por quê, né? BR. Facílimo. Aproveitando o gancho e falando de instituições que investem ou não, tem uma pergunta aqui do Gabriel. Fala assim, no caso das empresas que investem muito em segurança, como instituições financeiras que a gente comentou, somente as ferramentas de pentest são suficientes para conseguir inclusão? Ou é lançado mão da engenharia social também? Alguém se habilita aí? Depende do que você quer, chama intrusão. É possível atacar, não precisa nem de ferramentas muito específicas. Só resgatando, aproveitando que a semana foi muito legal, de coisas novas, a palestra do BSI, lá da DEFCON, do cara que propôs fazer só utilizando ferramentas disponíveis pela Microsoft. Então ele não lançou mão de nenhum aparato de ferramenta de pentest, nenhum Metasploit Framework, não usou nada, só usando as coisinhas. Foi JavaScript e ferramentas da Microsoft, o cara, informações que ele achou na MSDN, ele conseguiu fazer um vírus que fez bypass de todos os antivírus que ele testou, e só usando ferramentas do vírus que ele fez, ele poderia embutir controles para poder fazer phishing de dados bancários. Então, com relação à parte de conseguir sucesso no ataque de uma instituição financeira, não precisa de tantas ferramentas elaboradas, é mais a estratégia que vai ser utilizada que você pode ter bastante sucesso. Vamos dizer, beleza, phishing vai ser engenharia social, obviamente a engenharia social vai estar presente. Eu só queria lembrar que pentest não é só a parte digital, você pode fazer pentest, inclusive, de intrusão física nos lugares, né? A parte de teste de invasão física mesmo, de portas ou guaritas, ou mesmo usando engenharia social para você poder convencer, talvez, um guarda, para poder você passar por aquela barreira, por aquela segurança. Então, ou seja, pentest não é só a parte de acesso à internet ou via digital, tem outras formas de pentest também tão interessantes quanto. Né? Fica para conceituar melhor, entender pentest como a utilização de métodos para burlar os controles de segurança implementados. Seja esses controles físicos, seja esses controles digitais, seja esses controles da forma que seja implementado, detalhe em todo o ciclo de vida da informação, que vai desde a criação, desde o armazenamento, desde o trato da informação e principalmente no descarte. Então, você revirar lixo também faz parte do pentest, que pode ter informações muito interessantes lá na lixeira das empresas.
Bem lembrado, Giovanni. Vocês já abordaram aqui, não sei se antes, no começo lá do chat, aqui, sobre a parte de teste caixa branca e caixa preta também? Na parte de pentest? Não, não. É legal isso também deixar claro assim para os nossos, para quem está assistindo a gente, que existem dois tipos de pentest, né? De caixa preta e de caixa branca, né? De caixa preta, na verdade, o atacante, teoricamente, não tem nenhum tipo de informação interna dos sistemas. Ele vai estar tentando invadir, sabendo apenas, né, o acesso como vem na internet como um todo, né, pelo mundo externo, sem saber de nenhum tipo de informação da infraestrutura da empresa. Já o de caixa branca, o atacante tem algum tipo de conhecimento de como a infraestrutura funciona, que tipo de software, que tipo de hardware a empresa está usando, né? Ou seja, é um outro tipo de pentest para uma outra abordagem também. Bacana. Aí, Gilberto, já coloco você um pouco no fogueiro. Eu gosto dessas perguntas, né? Que você é professor, assim como alguns de nós somos também. Fala assim, tá selecionando a pergunta. As universidades brasileiras estão preparadas para formar esse tipo de profissional de segurança? Bem, sendo muito franco, na minha opinião, não. Né? Ou seja, as universidades em geral funcionam ou formam profissionais para a parte de uso da tecnologia, de aplicação da tecnologia, desenvolvimento de aplicativos, mas para um profissional de pentest, um profissional até na parte de perito, na parte forense também, eu acho que ainda falta, principalmente um pouco mais de mão na massa nas coisas, a parte toda de prática, né, e um pouco mais de profundidade na situação. Muitas vezes as faculdades ficam presas àquele currículo padrão do MEC, né, e muito ligado a ferramentas de mercado e, na verdade, esquece muitas vezes de passar um conteúdo um pouco mais detalhado, um pouco mais prático, porque aí não cabe no processo. E aí, para formar um pentester ou mesmo um perito, as pessoas vão ter que procurar um curso além da faculdade, né? Ou uma pós-graduação, ou curso de extensão, ou mesmo uma prática, né, nessa área. Então, aí foi uma boa pergunta aí do Netinho. Obrigado aí pela participação e pela pergunta. Não sei o que vocês acham, essa é a minha opinião. Eu acho que há uma grande preocupação em formar operadores de IDE do que programadores de verdade. O cara está muito voltado em mexer com framework e botar o cara para apto a botar o currículozinho dele no mercado e a preocupação com segurança, a preocupação até com a qualidade do software que o cara está desenvolvendo fica em segundo plano, se não ficar em terceiro, quarto ou quinto plano. E eu acho que isso é muito, muito crítico. Eu vejo a formação de quem está saindo da faculdade hoje achando que a parte de engenharia de software que ele aprendeu foi só para passar de ano e cai no mercado, o cara não quer saber mais disso. O cara quer ficar empurrando o mouse de verdade. São poucos programadores que eu conheço que têm uma preocupação do produto que ele está fazendo. Esses, acho que o pessoal da old school, ele era mais preocupado com o produto que ele estava fazendo. Hoje em dia eu vejo isso, pouquíssimas pessoas com preocupação. Daí a gente gera um ciclo. O cara usa o framework dá um problema, o cara não sabe corrigir porque ele usou o framework e fica esperando o fornecedor do framework consertar. Então, acho que a gente vive um momento muito crítico disso daí. O hardware está rápido, mas o software só cai de qualidade. Eu vejo isso quase todos os dias. Não sei o que vocês acham disso, não? Eu vejo que tem realmente uma grande preocupação hoje em dia, né, das faculdades. É até uma brincadeira que eu solto, principalmente com os alunos, que o aluno vai ali para a faculdade para comprar o diploma, né? A faculdade está ali para vender e o professor está para dificultar a negociação. Então, tem muita gente que chega assim, você faz a pergunta para os alunos no primeiro dia de aula, né? Você está aqui por quê? Né? O cara fala, está aqui por causa do canudo, né? O cara tem um diploma na parede, pendura ali atrás e está tudo certo, né? Ficou bonito.
Não tem aula, então você vê que realmente pessoas até que se importam com o que estão aprendendo na sala de aula são poucos. Então você vê que há um desinteresse geral, né? O cara não quer aprender, o professor acaba se desinteressando. Você vê que há aquele desinteresse do professor em passar o conhecimento. Agora, quando você pega um aluno que tem, pelo menos comigo, né, tá ansioso em saber, conhecer, você fica até feliz. Pô, legal, bacana, vamos aqui, pesquisa sobre isso, vamos usar aquilo ali, né, traz essa informação aqui, vamos atrás para ver o que pode trazer. Né? Até tem um comentário aqui falando um pouquinho sobre isso, acho que eu excluí não, deixa eu ver, tem muita pergunta hoje. Que fala, o Guilherme Matos até comenta, né, na faculdade, no curso, ele fala, não fala nem sobre IPv6 ainda, né, deve ser um currículo bem antigo, então o professor acaba nem abordando sobre esse assunto aí. Mais alguém quer comentar sobre isso? Eu vejo também que assim, não adianta você só dar a teoria e não ter o laboratório, né, não ter a mão na massa, porque na verdade isso não adianta. Então, e eu vejo também uma dificuldade grande das faculdades de manter um laboratório atualizado ou disponível para você desenvolver esse tipo de conteúdo. Você não tem nem o tempo durante o currículo, nem muitas vezes um laboratório adequado para esse tipo de prática, né? Então, porque isso demanda prática, demanda tempo, de você preparar o laboratório, você preparar as ferramentas, de você ter a tranquilidade de desenvolver esse conteúdo com os alunos. E isso é demorado, isso é complicado, muitas vezes não tem, e aí a pressa acaba passando pela frente, você só aborda basicamente a teoria, né, do que está no livro e vamos lá, e ponto acabado. E muitas vezes as faculdades estão preocupadas em como é que vai ser a nota delas no Enem, depois, né, no ENAD lá, né. Então, ou seja, essa é a preocupação que eles têm em relação a isso, não é muito de um profissional do mercado, mas é assim que a gente tem, né, hoje em dia. E aí é importante lembrar também que, pelo menos a minha opinião, é que a carreira é uma responsabilidade do profissional. Então ele que tem que correr atrás e investir na sua carreira com as ferramentas adequadas. Bacana. Tem mais uma pergunta aqui, já ligado, né, falando um pouco do quando acontece o incidente. Como iniciar uma resposta a incidente de pentest que causem danos a um serviço? O que deve ser feito? Primeiro, foi o Washington Ryder que fez a pergunta aí. Primeiro, acho que a iniciar, a gente tem que ver se existe algum controle em cima desses serviços que estão rodando, né? Se existe algum controle, se existe alguns logs importantes para saber o que vai ser feito. Você tem que buscar. Primeiro, na minha opinião, aconteceu um incidente, você tem que restaurar o seu serviço. Né? Primeiro ponto, restaurei meu serviço, aí sim eu vou colocar o pessoal para verificar quem foi que fez, como que executou, que tipo de vulnerabilidade se explorou, buscando em logs de sistema, como foi acessado, se foi um ataque interno, externo, se usou uma escalabilidade de privilégios para buscar ou se foi uma pessoa que já utilizou uma senha que era fraca, enfim, existe um grande mundo aí para se observar, né? Então você tem que começar do início. Ele acessou como, né? Então vai acompanhando até fazer o ponto do que tipo de serviço que ele afetou e como ele afetou. Ele vai fazendo aquela busca pelo acontecimento, né? Pelo acontecido. Alguém tem mais alguma coisa para comentar sobre essa pergunta aqui? Nesse caso também é importante, assim que a máquina for atacada, o administrador isolar a máquina, né? Não adianta também o cara reativar os sistemas dele e voltar a ser invadido novamente. Já vi bastante vezes isso acontecer, mas eu faria o seguinte procedimento: foi invadido, tira, isola a máquina até descobrir o problema. Porque, por exemplo, em invasões de website, por exemplo, muitas vezes a pessoa que está fazendo o ataque, ela planta uma shell e você acha que limpou tudo e a shell está escondida lá dentro de algum arquivo que parece ser do site, mas não é. E então ela acaba tendo acesso novamente àquela shell e tal. Então é bom isolar a máquina, dar um tratamento mais diferenciado nela e depois recolocar na rede para ver se não dá nenhum problema mais. Pelo menos essa é a minha opinião.
Só complementando um pouco, às vezes o que o pentester estava precisando era só um boot na máquina, né? Aí o cara viu que a máquina foi invadida e deu boot nela, toda a ação que o cara precisava no desespero do tratamento do incidente foi feito. Eu entendo que o melhor tratamento de incidente que deve ser feito é saber qual incidente que aconteceu. De repente o cara está com o deface lá e sai correndo atrás de substituir o deface, e o deface está só para desviar a atenção, por exemplo, de uma shell plantada, o deface está para desviar a atenção de um log sobrescrito, o deface está para não, o cara só fez o deface e pô, resolveu o deface, está resolvido. O cara foi lá para o SQL Injection, plantou uma shell lá no banco de dados e o cara que está tratando o incidente só bateu no deface. Eu acho que a primeira coisa é entender qual é a superfície comprometida, não só do servidor ou do site em questão, mas todo o ambiente que está envolvido nesse servidor, que a gente vai diretamente na questão de arquitetura de publicação do sistema. Ah, bota servidor e banco na mesma rede, aí começa a chorar porque o servidor de web e o banco de dados foram atacados. Aí bota servidor, banco e AD, tudo na mesma rede, aí a coisa vai ficando ruim, que vai naquela parte de análise de risco, mais implementação de controle, mais separação de serviços, mais escalabilidade, mais um monte de coisa. Então, acho que o primeiro caminho é entender qual é o ambiente comprometido e qual a superfície de comprometimento. Não basta só tratar o servidor como se fosse o servidor sozinho, não. Porque às vezes é só, eu costumo dizer que é o boi de piranha lá, o servidor web é o boi de piranha, atacou, cavou, manteve o acesso, está lá para baixo e deixa só um deface para desviar a atenção. Às vezes até publica, tem alguns sites que publicam ataques, aí o cara publica a vulnerabilidade e o ataque do deface para um outro cara, um script key de um outro PT. Acho que só tem algum problema aí com a mais cara, isso é muito comum. Giovanni, dá para repetir um pedaço que parece que cortou aqui o seu áudio, pelo menos no o pedaço final aí. Até que parte vocês ouviram? Até a parte do repete tudo aí. Não, eu tava dizendo para ter cuidado na hora de analisar um incidente, porque às vezes você está tratando o incidente como se fosse um deface, e o deface está sendo utilizado somente para desviar a atenção de quem está analisando o ataque. Ah, o cara conseguiu acesso e plantou uma shell no servidor de banco de dados e fica um deface. Como é que é? E fica um deface só para desviar a atenção. Então, quem está tratando, trata somente o deface e esquece todo o ambiente que pode ter sido comprometido. Era mais ou menos essa a ideia. Acho que não deu para ninguém ouvir tudo, não, né? Agora não cortou, não. Ah, mas agora deixa pra lá. Pessoal, tem uma última pergunta aqui, até por causa do nosso tempo. Fala assim, as empresas brasileiras ainda não veem com bons olhos receber notificações de segurança de uma fonte anônima. Sabemos que empresas passam por rigorosos processos de auditoria e ainda continuam vulneráveis. Vocês acham que essas empresas deveriam criar um canal de segurança para isso? Eu vejo o seguinte, as empresas não gostam de aparecer, né, na mídia dizendo assim, ó, tive um deface, tive um SQL injection, tive algum problema. Isso que ocorre mais. Às vezes as empresas ocorrem problemas com essas empresas e as empresas ocultam a informação para que não se torne pública que ela sofreu um incidente de segurança. Eu não realmente vejo, eu vejo que as empresas têm
assim, não gostam disso, não gostam de receber essas informações, mas eu tenho certeza que se recebem, elas passam diretamente para o canal de segurança para tentar resolver. Elas vão fingir, talvez, que não tenha visto, ou não trazem nenhum tipo de resposta. Eu falo que foi algum problema temporário, mas eu tenho certeza absoluta, até por onde eu já passei, que eles tratam isso aí com muito cuidado, até porque toda contribuição é válida. Mas nunca fazer mídia, né? Imagina se um e-mail de resposta, obrigado por mostrar o nosso problema de segurança, que você receba vai cair na mídia. A empresa vai para o barro. É difícil só se for uma coisa muito, digamos assim, se for uma coisa que vai cair em público, né? Apareça um site grande, caia fora do ar, ou sofra um defeito que todo mundo observe, passa aí, sim, eles falam que foi tratado, etc, etc. Se quem quiser complementar aí. Eu acho que é por aí mesmo, senhor. Eu acho que realmente ninguém gosta, as empresas não gostam de ter suas vulnerabilidades ou fraudes expostas. Agora, nessa questão de avisar, eu diria assim, teria um pouco de cuidado com isso, porque algumas empresas também podem se sentir assim, invadidas ou mesmo assim, ameaçadas e com isso fazer uma resposta mais grave em relação a isso. Então, ou seja, muito cuidado quando for comentar alguma coisa dessa forma com a empresa, vai no canal correto, demonstra que você não tem o interesse ou não tinha o interesse de expor a empresa, era só uma situação diferente, porque pode ser mal recebido pela empresa numa situação como essa, pelo menos eu penso isso. Bacana, obrigado aí, Marcos Henrique, pela pergunta. Senhores, dá para a gente responder uma pergunta aí? Vamos lá. Então, vou fazer essa pergunta aqui, a última mesmo. Segurança, que vai encadeando um assunto interessante, né? Segurança por obscuridade é válido? A utilização de técnicas como port knocking e code obfuscation ajudam para melhorar o grau de segurança da empresa? Eu vou fazer a introdução aqui. Na minha visão, a segurança por obscuridade é uma das técnicas mais utilizadas, né, até pelo pessoal que das redes, eles preferem não mostrar realmente o que tem, né, deixar tudo ali escondido para dificultar o trabalho. Acho que grande parte ainda trabalha dessa forma, assim, mas é interessante ouvir a opinião dos outros amigos aí também sobre isso. Bom, eu pessoalmente, apesar de muita gente usar ou tentar usar, eu não acredito, não confio muito na questão de segurança por obscurantismo, por obscuridade. É um risco, eu acho que essa situação, né, de você simplesmente confiar nessa técnica para isso. Só puramente confiar nisso, acho arriscado. Ei, tá me ouvindo? Pessoal? Agora sim, agora sim. Eu tenho uma opinião bem forte sobre isso. Para mim, não existe segurança por obscuridade. Segurança é implementação e gestão de controles. Obscuridade só serve para um propósito: tirar a sua infraestrutura do meio comum. Por obscuridade, você vai fugir do bot, daquele worm, aquele vírus que sai se espalhando. Aí a obscuridade vai te tirar. Mas de um teste bem feito, de uma pessoa com motivação e conhecimento, não adianta nada. Então, segurança é não publicar o que você não precisa, manter os controles muito bem implementados e gerenciados, ter um IDS em que você vê os alertas dele e conhecer a infra que você tem. Aí eu penso segurança sim. Mas obscuridade ajuda pouquíssimo, não vale tanta pena não. Tem muita segurança por obscuridade, que é obscuro até para o administrador de rede, né? Até para a equipe de gestão de segurança. Esse é um problema, bem lembrado disso. Esse é um problema. O cara compra um framework lá fechado, que nem ele sabe o que tem dentro do framework, confiando no fabricante, quando ele vai ver a surpresa lá, né? Tem um ovo de Páscoa lá, né? Nasceu um ovo de Páscoa dentro da rede dele.
Que é uma piadinha disso aí, de segurança por obscuridade. Eu já ouvi caso de administrador querer publicar o servidor web dele na porta 81, porque na porta 80 ele estava recebendo muito ataque. Aí ele queria esconder o servidor dele na porta 81. Ótima essa, hein, Giovanni? Ótima. Cara, vivendo, você vai vendo essas coisas. Bom, pessoal, nosso tempo já está estourando, então eu acho melhor a gente passar logo as novidades de segurança da semana. Vou passar aí para o Gilberto, né, para se quiser iniciar, falar sobre a sua novidade. Não vale falar do Internet Explorer, só que posso atacar, já falo logo. Pode deixar, senhor. Bom, a notícia que eu queria destacar desses últimos 15 dias aí foi uma liberação aí do Decrypto Locker. Não sei se vocês viram aí, um aplicativo que teoricamente promete descriptografar os arquivos que foram atacados por aquele vírus, o CryptoLocker, que criptografa os dados e depois pede um resgate dos dados, a liberação da chave de criptografia mediante uma depósito de uma conta, né? Então, um grupo aí de segurança criou lá uma ferramenta que aparentemente foi através de uma própria invasão lá no banco de dados dos atacantes que fazem esse tipo de software, que é o ransomware. Eles conseguiram invadir esses bancos de dados que estão numa botnet, e aí conseguiram os códigos, e aí fizeram uma ferramenta que faz a descriptografia desse ataque. O site é www.decryptolocker.com. Bem, pelo menos eles prometem isso. Não sei se eu não testei, eu não tive ainda a oportunidade de testar, mas prometem a situação. Achei bem interessante a notícia da semana aí. Esse é meu destaque da semana de segurança. Giovanni? Meus destaques eu já falei ao longo do nosso webcast, que nós estamos semana passada foi a DEFCON, junto da DEFCON a B-Sides Las Vegas, e junto da B-Sides Las Vegas o Black Hat USA, e que apareceu um monte de coisa boa. Eu ainda estou degustando os vídeos de um monte de coisa bacana. Para mim ainda está o destaque, depois eu até mando o link para vocês aí para postar lá no site, desse cara que fez o vírus com bypass de um monte de antivírus. E o legal do vídeo dele é que, adivinha qual foi o antivírus que deu mais trabalho para ele fazer bypass? Alguém chuta aí? Não foi o Microsoft, com certeza. Não, o que mais deu trabalho para ele foi o AVG. AVG. O cara sofreu para fazer bypass. Os outros, de cara, fez bypass em todos. Symantec, McAfee, mais aquele Capsky, foi tudo embora no bypass de cara. Só o AVG que deu um trabalhão pro carinha. Mas foi bem divertido. O vídeo acho que tem 35 minutos, é muito legal de assistir, que ele vai contando passo a passo como é que ele foi fazendo o bypass, o que ele estava pensando, entendendo como é que a engine de antivírus estava trabalhando para fazer bypass. Muito bacana, eu posto aí, vocês assistam. E tem mais um monte aí de palestra legal que teve na DEFCON, a gente vai olhando de pouquinho por pouquinho. É isso. Bacana. Gustavo Martinelli. Bom, galera, por essa do AVG eu não esperava, né? Quem diria? E, galera, pessoal, assim, tem um monte de pergunta aí o pessoal perguntando se sistema operacional próprio Pentest, e aí queria só lembrar, assim, quem tiver algum link interessante, postar para a galera que está nos assistindo lá no canal, no Facebook. E, Gustavo Roberto, se você puder postar aquele vídeo do Banco Itaú, ia ser legal. Agora, com relação às notícias da semana, né? Teve a notícia da presidência, né, que ela teve alguns acessos que foram feitos, né, do Palácio do Planalto, com relação ao Wikipedia, mudando, né, alguns comentários com relação a Miriam Leitão e ao Carlos Alberto Sadenberg, né, falando informações diversas dele, enfim, que não eram corretas, né, e aí eles tomaram algumas providências para tentar identificar quem é que foi, né, pediram explicação para entender quem é que tinha alterado o perfil.
E a Secretaria de Administração da Presidência da República, ela falou que ela ia apurar, que ela ia verificar, mas no final das contas, ela informou que por impossibilidades técnicas, ela não conseguiria informar quem foi o agente ou quais foram os agentes que alteraram esse perfil. Bom, eu discordo um pouco disso, né? Porque o Wikipedia carece de login e senha, para ainda que seja um login e senha não nominal, né? Ele exige um login e senha para você alterar, né? E também monitora, né, o IP que alterou, né? Então teria uma data hora IP, né, que foi feita a alteração, que poderia ser feito um depara, né, com a rede do próprio Palácio do Planalto. Então acho que a Presidência da República de repente teria tido, né, tem meios, né, de resolver isso ou não. Não sei o que vocês acham disso. Mas acontece que esse foi um detalhe importante, né, porque envolve toda a questão, né, da liberdade de imprensa, né, da questão da democracia, enfim. Né, achei interessante essa notícia trazer para vocês. Agora, a questão técnica, alguém discorda, concorda? Teria como verificar? Eu tenho uma dúvida, o Marco Civil já está valendo, não é? Sim, o Marco Civil está valendo, mas eles disseram que essa alteração foi feita em maio do ano passado, enfim, que o Marco Civil pegaria 6 meses, né, então não teria essa rastreabilidade. Mas ainda assim, né, o Wikipedia teria um login e senha de quem fez, né, e provavelmente um IP. Eu estou numa hipótese aqui, realmente. Mas olha só, como dizer. Olha só, Gustavo, eu acho que assim, uma rede do nível de importância que é a rede da presidência e o cara não tem o log de quem faz o que dentro da rede, é um negócio, assim, absurdamente surreal. Me desculpa quem discorda de mim, mas assim, uma rede dessa importância, desse tamanho, nós não estamos falando da farmácia do seu Joaquim ali da esquina, né? Nós estamos falando simplesmente da rede da Palácio Planalto. Ali tinha que ter blog para tudo quanto é lado. Minha humilde opinião. Não, esse era o segundo ponto de vista que eu ia ter, porque o que eu estou entendendo é que até sites de pornografia são acessíveis, né? Não existe nenhum filtro, não existe nada é logado, qualquer um pode fazer o que quiser, porque não vai né, ter nenhum controle, pelo que eu estou entendendo, né? Porque Mas todo mundo... Segurança por obscuridade. Claro que tem. Eu acho que eles não acharam nenhum estagiário para culpar, então falando isso aí. Mas a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, né, e outras associações também, a Brasileira de Imprensa, elas estão em cima, né, assim, porque pode não ter sido o governo, mas foi alguém ligado ao governo ou partiu de dentro do governo. Eles até alegaram, né, assim, a presidência, que qualquer pessoa que foi lá pode ter utilizado a rede para isso. Pô, gente, né, qualquer empresa que se preze, né, controla o acesso da sua rede para a internet. Né, o Marco Civil está aí falando de responsabilidade civil, de crime, e agora vem dizer que qualquer um pode chegar na rede da presidência da República e fazer o que quiser. Né, assim, realmente é preocupante esse dado, né? Verdade. Bom, passo minha palavra agora. Gustavo Roberto, então, né? Pois é, galera. Antes de mais nada aí, um abraço para o meu grande amigo Oscar Marques, que é do Serpro. CIG, CD Cyber também, ele toca as atividades por lá. E meu grande amigo também, Proteus, sempre fez, se eu não me engano, uma pergunta aí bem interessante. E, bom, sobre a minha notícia importante, não sei se chega a ser tão importante, mas interessante talvez, um telefone chinês de uma empresa chamada Xiaomi, eu acho que é isso, os caras fizeram uma análise desse telefone e descobriu que quando você manda SMS ou MMS ou qualquer tipo de tráfego, estava sendo interceptado por essa empresa chinesa para alguma finalidade. Eu tenho o link aqui da pesquisa que os caras fizeram, é bastante interessante. E quem puder ler, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, achei bacana pra caramba. E é isso aí. Beleza. Agora, trazendo a notícia aí, né? Só fala que eu fico
recriminando a Microsoft, mas não é, acabou de sair, saiu ontem, né, ontem dia 11, né, ontem mesmo, 11 horas da manhã, dizendo que a Microsoft libertou 4,7 milhões de computadores infectados por malware. Então, ao menos 4,7 milhões... Tiraram o Windows das máquinas? eu achei que a descrição ia vir isso aí, né? Finalmente o pessoal foi lá e removeu, assumiu, instalou o Debian nas máquinas. Não, mas não foi não. Eles foram desinfectados por uma recente e bem-sucedida ação de combate a cybercrimes utilizada pela Microsoft. Eu acho que eles devem ter removido o drive de rede das máquinas, né? Então, o pessoal, divulgado pelo Reuters, né? Milhões de máquinas que foram infectadas por botnets, né? Foram alvos dessa ação. Dentre os países que mais tiveram alta desses computadores infectados, destacam-se Índia, Egito, Argélia, Paquistão, México e adivinhem quem? Tem uma chance aí para chutar. Brasil, não? Brasil de tudo, né? Então, um dos diretores desse Centro de Combate a Crime Cibernético falou que é o primeiro caso grave envolvendo alargamento de malwares fora da Europa Oriental. Também, segundo os especialistas de endereço IP das máquinas atingidas pelas botnets, são repassadas aos governos locais para que façam as medidas, né? Mas eu acho até complicado, porque se a presidência da República não consegue ver nem os IPs que são editados lá no Wikipedia, eu acho que ver as máquinas que estão com botnets aqui já é demais para eles, né? A Babi tá lá, né? Pode ser que um bom pedaço dessa rede está por lá. Não, mas brincadeiras à parte, é isso aí. Que fala que eles foram infectados e fizeram algumas alterações aí, fizeram algumas atualizações e conseguiram fazer a remoção desse 4,7 milhões aí de computadores que estavam com botnets. Né? Deve ter muito hacker triste aí, porque não conseguiu vender essa rede botnet de ontem, desses dias para cá. Então, pessoal, eu vou passar agora então para as despedidas, né? Primeiro eu vou agradecer a todos os participantes, o pessoal que acompanhou, mandou as perguntas, mensagens, falar que algumas perguntas estão aqui, né, perguntando, pode falar o ferramenta de pentest, quais são os sistemas operacionais, como o nosso tempo é curto, né, para não ficar uma coisa chata, eu vou postar tudo no nosso canal do Facebook, vou fazer questão de responder todas essas perguntas e postar todos os links que a gente prometeu. Eu já vou perturbar o pessoal aqui para a gente postar logo esses links ainda hoje, no nosso grupo, no nosso canal do Facebook. Vou agradecer a todos os nossos participantes aí, né, o Gilberto, Gustavo Martinelli, Gustavo Roberto, Giovanni, pela webcast de hoje, que foi fantástico, achei bem legal, foi bem produtivo, tá? E vou passar agora o agradecimento aos outros participantes, aí, começando novamente pelo Gilberto e seguindo a sequência, por favor. Valeu, pessoal. Bom, deixa eu agradecer então exatamente o pessoal que mandou as perguntas aí, quem acompanhou, obrigado aí pela participação. Vocês ajudam muito aqui a gente a fazer o SecurityCast, escolhendo o tema também. Agradecer as mensagens também de todos aí que participaram, dos participantes, meus colegas aí, o Sion, Gustavo Roberto, Gustavo Martinelli e o Zanol aí. Obrigado aí por participar, né, por me permitir participar também aí do pessoal. Lembrar que nosso site, daqui a pouquinho, tudo isso vai estar lá no nosso site do Facebook, facebook.com/seccast, tem no YouTube também, o youtube.com/securitycast, e no eMasters também, nossos webcasts também ficam lá disponíveis no eMasters, no emasters.com.br/perfil/securitycast, né? Lembrar também que na próximo sábado, aqui em Vitória, em Vila Velha, a gente tem o RoadSec, né, um evento aí de segurança o dia inteiro, dia 16/8. Começa a parte de credenciamento às 9h30, depois tem uma série de palestras, né, o roadsec.com, né, que é a episódio de Espírito Santo. E eu tenho 10 convites aqui gratuitos para entrada lá no SecurityCast. Quem tiver interesse, né, eu tenho aqui, vou fazer o sorteio, vou entrar em contato com as pessoas aqui, né, quem quiser... o código de desconto eu passo para quem quiser sobre isso. Vai ser uma reunião bem legal. Eu gostei muito também do webcast de hoje. Obrigado aí, pessoal, mais uma vez. Boa semana para todos aí. Nosso próximo webcast é 25/8, né? Lembrando aí, pessoal. Falou, pessoal. Abraço, obrigado. Só interrompendo rapidamente, você falou aí do evento. A gente vai ter aqui em Brasília também, dia 16, no sábado, o Debian Day, DF. Vai ocorrer lá na Universidade Católica.
Eu estou até postando aí em algumas redes sociais aí para o pessoal. E a inscrição vai ser gratuita o evento, né, com vários palestrantes até de fora de Brasília, né, Paraná, pessoal que palestra no Latinoé. Então, quem tiver interesse aí, dá uma olhadinha lá no perfil lá do Facebook, que eu vou postar daqui a pouco também junto comigo. Desculpa aí atrapalhar a despedida. Sou eu? Galera, um Isso. abração, uma boa noite para todos. Obrigado por estarem acompanhando o nosso webcast. Desculpa hoje que eu me empolguei em alguns assuntos aí, mas eu vou ser mais comedido nos próximos. Valeu. Um abraço a todos. Gustavo Martinelli. Bom, galera, obrigado pela audiência e por estar assistindo a gente, pela participação. Foi um webcast muito bacana hoje, muita gente participou. A gente não conseguiu nem atingir, como tem um monte de considerações aqui do lado, né? Nem não deu tempo de falar com todo mundo. E eu queria agradecer também a galera aqui, né? O Giovanni, o Gustavo Roberto, o Gilberto e o Alcion, que estão sempre, né? Nas segundas de 15 em 15 dias, estamos juntos aqui na web. E mandar um Feliz Dia dos Pais atrasado para todo mundo que é pai aí, ou que tem pai, enfim, né? E até o próximo webcast. Membros aqueles que não sabem que são pai ainda, né? Tem isso também. É que é o meu caso. Então, Gustavo Roberto. Você me envergonha, Martinelli, mas tudo bem. Galera, um abraço a todo mundo aí, uma boa noite a todos. Voltando aqui a frisar, um abraço para o meu amigo Oscar Marques, lá do Serpa. Cara, gente boníssimo, o Proteus também que estava por aí, então nós temos a obrigação de manter esse podcast no nível mais alto, porque só tem gente fera vindo assistir a gente aí. Então, acho que o caminho é esse. E é isso aí, galera. Uma boa noite, obrigado pela audiência. E é com o próximo aí agora. Abração. Então, pessoal, fechando aí, né? Agradecer a todos, então, por participar. Nos nossos canais, novamente, é facebook.com/seccast, no YouTube, é youtube.com/securitycast, no iMasters, né? imasters.com.br/perfil/securitycast. Então, vamos colocar a votação nosso próximo webcast lá no site. Se vocês quiserem já votar, daqui a alguns minutos vai estar por lá. E contribuir para o próximo. Agradeço a todos novamente. Boa noite, até mais. Falou, pessoal.